Bem-vindo ao Jornal Super News desta quarta-feira, 13 de novembro. Ontem você viu aqui no jornal, durante a entrevista com o delegado Evandro, o que diz a lei sobre a prisão em segunda instância. E vimos que a Constituição prevê que os réus condenados só poderão ser presos após todos os recursos julgados. No Senado, uma proposta de emenda à Constituição foi apresentada para tramitar sobre o assunto. Veja na reportagem da TV Senado. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet, declarou que vai incluir na pauta da CCJ projetos de lei sobre o tema que mudam o Código de Processo Penal. A parlamentar também já tinha dito que vai colocar em discussão a PEC de autoria do senador Oriovisto Guimarães, que determina a prisão após a segunda condenação. Tebet explicou que o presidente do Senado assumiu o compromisso em relação à condução da matéria. Mas o mais importante é que avançamos no sentido de ter o compromisso do presidente do Senado, que aprovado o texto na CCJ, seja ele qual for, ele estará colocando para pautar no plenário. E mais ainda, que ele está disposto a nos ajudar a construir o texto possível que possa ser aprovado no plenário. Seja através de uma emenda constitucional, que requer 49 votos, seja através da alteração do CPP, que requer apenas maioria simples. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, diz que vai conversar com líderes partidários sobre a possibilidade de convocação de uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Eu acho que há muitos anos, eu estou aqui há 19 anos no parlamento, há muitos anos, volta e meia, o debate da Constituinte vem à tona no Congresso Nacional. Então, se há novamente esse impasse, se há novamente essas observações e esses conflitos, novamente eu quero trazer o debate da nova Constituinte para esse momento importante da história nacional. O assunto gerou polêmica entre os senadores. Nenhum país aguenta esse vai e vem sobre uma determinada Constituição. As Constituições, apesar de não ser jurista, apesar de não ser advogado, mas as Constituições elas têm seus pilares. Tem uma ideia inicial de onde você constrói o prédio. A PEC que altera o artigo 93 da Constituição Federal, ela não foi pensada no calor de emoções, ela não é uma resposta ao Supremo, ela é uma tentativa de tornar o Brasil um país sério, onde a justiça funciona. 43 senadores, senhor presidente, já se manifestaram por carta ao ministro Toffoli, pedindo que ele tivesse mantido a prisão em segunda instância. Não o fez, mas deixou muito claro que é responsabilidade nossa. E no próximo bloco, a repercussão na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Voltamos já. De volta com o Jornal Super News, hoje com o tema prisão em segunda instância, que repercute em todo o país. Agora há pouco vimos sobre a PEC que tramita no Senado sobre o assunto e na Câmara uma votação sobre o tema foi adiado para a próxima semana, como você vê agora na reportagem da TV Câmara. Depois de uma sessão marcada por manobras de obstrução no dia anterior, o presidente da CCJ anunciou logo no início da sessão extraordinária desta terça-feira um acordo para a votação da PEC que autoriza a prisão em segunda instância. Havendo número regimental, declaro aberta a presente reunião. Um acordo de procedimentos para que tenhamos apenas um requerimento de retirada de pauta nominal, os demais requerimentos retirados. Falam todos os inscritos pelo tempo regimental. Nós entramos com todo aquele kit processual de obstrução, mas tivemos uma reunião de trabalho na presidência da comissão e optamos por preservar e priorizar o debate. Pelo acordo, todos teriam espaço para debater a matéria. 108 deputados se inscreveram para falar. Apesar do acordo, o debate continuou acirrado. Um dia preso injustamente não tem volta, seja de quem for. Não tem prorrogação, não tem acréscimo, não existe isso. Imagine o presidente Lula,
que ficou 580 dias presos injustamente. Quem vai reparar esse dano? A ele e a milhares de pessoas que são presas injustamente. Todos sabem aqui que eu tenho uma luta histórica contra o ex-presidente Lula, que para mim, segundo as investigações da Lava Jato, foi o chefe do Petrolão, repito, o maior esquema de corrupção da história do mundo. Foi condenado. A condenação foi revista para cima no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para cima, não foi para baixo. E agora ele está nas ruas. A Defensoria de São Paulo tem resultados positivos em 60% dos recursos especiais no STJ. Estou falando de defensoria pública, que normalmente atende ao povo. Não estou falando de político, de gente que hoje já tem imunidade. Qual político está na cadeia? Vamos combinar. A cadeia está cheia de preto, pobre e favelado. O Brasil prestou um desserviço ao mudar o seu entendimento. E isso, coincidentemente, ocorre sempre que está no Supremo casos que envolvem grandes casos de corrupção. A gente não quer aqui puxar para nenhum caso concreto, mas infelizmente essas coincidências fazem com que a gente pense que muitas vezes pode estar ocorrendo uma politização do Poder Judiciário. A PEC 410 altera o inciso 57 do artigo 5º da Constituição Federal. No texto original, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A emenda propõe alterar o final deste dispositivo, acrescentando a expressão em grau de recurso. A alteração do texto constitucional está prevista na própria Constituição. O principal argumento contra a proposta é o parágrafo 4º do artigo 60, que veda mudanças tendentes a abolir os direitos e garantias individuais, justamente o objeto do artigo 5º que se pretende alterar. A votação do único requerimento de retirada de pauta indicou maioria apertada para a aprovação da matéria. Preocupados, deputados governistas articulam a apresentação de uma proposta alternativa que poderia tramitar junto com a PEC 410. A ideia é agregar apoios nas próximas fases de votação. Nossa intenção é agregar o apensamento da 410 para poder também falar do sistema recursal brasileiro e trazer o trânsito em julgado como segunda instância, definir que o trânsito em julgado será em segunda instância, acabando assim com os recursos especiais extraordinários. Apesar de os deputados dizerem que não abrem mão da PEC 410, na prática, essa nova proposta pode ser uma alternativa para garantir o cumprimento da pena após a condenação em segunda instância, sem precisar mexer no artigo 5º da Constituição. Os debates e votação da proposta na CCJ continuam na próxima terça-feira. O assunto continua repercutindo e na Câmara vai ficar para a semana que vem, como vimos nessa reportagem. No próximo bloco, destaques aqui da região e o comentário esportivo. Voltamos já. De volta com o Jornal Super News, o tempo segue nublado aqui em Governador Valadares, mas a chuva ainda não veio nesse início de semana. Mesmo assim, pancadas de chuvas ainda estão previstas para cair até o fim dessa semana. A queda nas temperaturas foi confirmada. As máximas giram em torno de 33 graus hoje e amanhã, podendo chegar de novo a 37 graus na próxima sexta-feira. Ao contrário do que ocorre no Espírito Santo, onde já choveu e tem mais previsão de chuva em algumas cidades. Hoje também tem mais previsão de chuva em outras áreas do Sudeste. Aqui na nossa região, no Sudoeste, compreendendo ali os estados do Rio, São Paulo e Sul de Minas Gerais. O fornecimento de água foi suspenso ontem nos bairros Jardim do Trevo, Sertão do Rio Doce e Santa Paula, aqui em Valadares. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto daqui da cidade realiza os trabalhos de reparo nesta sexta-feira. Hoje tem lançamento de livro Reencontro Muito Além do Infinito, obra de Francisco Krenak. O livro aborda a história de dois jovens, supostas almas gêmeas, em um enredo repleto de encontros e desencontros ao longo dos séculos. Lançamento previsto para essa quarta-feira, às 7h, no Centro Cultural Nelson Mandela, aqui no centro da cidade, na Avenida Afonso Pena, 3269. E agora você fica com os destaques do esporte e os comentários de Luiz Gustavo. Gustavo, é com você.
Nesta semana não teremos jogos de Cruzeiro e Atlético por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, as duas equipes só entrarão em campo no próximo final de semana. O Atlético no sábado, 7 horas da noite, contra a equipe do Fluminense no Maracanã, e o Cruzeiro só na segunda-feira, quando recebe a equipe do Avaí, jogo importantíssimo para as pretensões da equipe da Toca da Raposa. Afinal de contas, o Avaí é um time quase rebaixado e o Cruzeiro que vai precisar mais do que nunca da vitória para poder se afastar ou até mesmo sair da zona de rebaixamento, dependendo dos resultados que acontecerão tanto no sábado e também no domingo. Mas nesta semana, mais especificamente na noite desta quarta-feira, teremos o clássico dos milhões. Meu amigo, Flamengo e Vasco entrarão em campo por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, jogo antecipado, né? Afinal de contas, o Flamengo, que vai estar a partir da semana que vem todo preparado e só focado na final da Copa Libertadores, pediu o adiantamento dessa partida, e o clube rubro-negro que vai encarar um Vasco que já garantiu o seu objetivo nesta temporada de 2019, se tratando especificamente do Campeonato Brasileiro. Com a vitória diante do CSA pelo placar de 3-0 na última rodada, o Vasco praticamente extirpou da sua cabeça o risco de queda para a zona de rebaixamento e, consequentemente, claro, a queda para a Série B de 2020, né? E o Flamengo que vai tentar ao máximo conquistar o Campeonato Brasileiro de todas as formas antes da viagem, antes do jogo para a grande final da Copa Libertadores, que acontece no dia 23 de novembro contra a equipe do River Plate em Lima, no Peru. O Vasco precisa da vitória até mesmo para poder dar uma resposta para a sua torcida, até mesmo para poder carimbar a faixa de praticamente campeão da equipe do Flamengo, campeão brasileiro. Já o Flamengo, como disse, vai tentar ao máximo conseguir a vitória diante do seu maior rival, vencer o Grêmio no próximo final de semana e aí, dependendo do resultado da equipe do Palmeiras contra o Bahia em Salvador, no domingo já garantir o heptacampeonato brasileiro. Não temos jogos nesta semana nem de Cruzeiro e nem de Atlético, mas os bastidores foram agitados, especialmente na manhã desta terça-feira. Afinal de contas, tanto Zezé Perrella e Sérgio Sete Câmara, presidente do Clube Atlético Mineiro, decidiram que a partir do ano que vem os clássicos mineiros terão apenas torcida única. Portanto, já a partir da primeira fase do Campeonato Mineiro do ano que vem, jogo será no Independência, só torcida do Atlético. No Mineirão, em caso de encontro dessas equipes na fase final do Campeonato Mineiro, só torcida do Cruzeiro e vice-versa. Essa medida foi tomada imediatamente após os acontecimentos lamentáveis que ocorreram no clássico de domingo no Gigante da Pampulha. É isso, Júlio. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Gustavo. Essa edição fica por aqui.